Dentro de instantes nós vamos começar nosso estudo desta noite. Nós paramos na pergunta de número 3 e 4, falamos um pouquinho da 3 na semana passada, e vamos começar com a pergunta, pois, número 4. O texto básico do nosso estudo de hoje, além de muitos outros que nós vamos citar, está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Pode abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24 apenas. João 4, 24. Vamos ler juntos? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos na semana passada que a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o dever que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Nós falamos isso na semana passada. Então, a Bíblia conta a história de Deus e o seu povo. É a autorrevelação de Deus. Nós falamos isso. Nós não estudamos Deus, né? Nós falamos isso. Por que teologia não é estudo de Deus? Quem pode me responder? Quem pegou, quem captou essa ideia? Por que teologia não é estudo de Deus? Porque Deus não é o objeto do estudo. Deus não pode ser medido, não pode ser contido. O objeto do nosso estudo é a revelação que Deus faz de si mesmo. Então, essa é a razão, porque o objeto de estudo na teologia é o que Deus se revelou, né? Reverendo Eber diz assim, que teologia é coisa nossa, revelação é coisa de Deus. Então, Deus resolveu se revelar e, através desta revelação, nós passamos a conhecer quem Deus é e o que Ele quer de nós. Deus se revelou de diversas maneiras, de diversos modos. Nós falamos um pouquinho na semana passada, mas hoje nos falou pelo Filho. Nós temos as Escrituras Sagradas. Falamos de 2 livros pelos quais Deus se revela. Alguém se lembra? Primeiro livro, qual que é o primeiro livro aí? A criação, né? Nós falamos de criação, a criação como se fosse um livro, porque revela a Deus. Os céus declaram, os céus proclamam a glória de Deus. E o livro da revelação especial é a Escritura Sagrada, Antigo e do Novo Testamento. Sabendo disso, nós podemos passar para a pergunta de número 4. Irmãos, essa é uma pergunta maravilhosa, porque nós falamos também, conta-se, né, e há registros sobre isso, que a resposta dessa pergunta surgiu depois de uma oração, depois de eles estudarem muito tempo, porque, como nós falamos, foram mais de 1000 sessões, reuniões da Assembleia de Westminster, com mais de 150 teólogos de todas as partes ali, os homens mais dotados da época na teologia, e eles estudaram a fundo, né? Tinha um regime de trabalho de 9 às 16, e para responder quem é Deus, eles gastaram muito tempo. Um trazia uma afirmação, outro trazia outra, até que no fim de uma sessão eles foram orar e alguém começou orando: Senhor, Tu que és Espírito infinito em seu ser, poder e glória. E conta-se que alguém foi anotando, e no final falou assim: olha, o resumo está aqui.
depois de nós estudarmos tudo o que o irmão orou, proponho que seja isso aí. E ficou como a resposta da pergunta quem é Deus, esta oração, que reflete exatamente, né, o que a palavra de Deus fala sobre quem Deus é. Então vamos perguntar aí, responder, se você estiver com o seu breve catecismo, a pergunta 4, eu vou fazer a pergunta e vocês podem ler a resposta. Quem não tiver com o breve catecismo ainda, pode baixar na internet, tem gratuito, né, você pode baixar aí, tem até um aplicativo que chama Símbolos de Fé, na Play Store, e tem também um que é Confissões Reformadas, e ali você tem os símbolos de fé. Então, eu vou perguntar o que Deus é e vocês vão me responder. O que Deus é? Como é que a gente sabe isso mesmo? Que Deus é? Através de que maneira? Da revelação. Então, se Deus não tivesse se revelado, jamais eu teria condições de investigar. O homem pode desenvolver a melhor tecnologia, mas ele não conseguiria sondar, entender quem é Deus pelo uso apenas das suas faculdades. Então, aprove a Deus se revelar, se mostrar. Ele disse quem Ele é. É por isso que o homem passou a conhecer a Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. Nós temos atributos incomunicáveis, é o que só Deus é. Ele não divide com ninguém. E atributos comunicáveis, ou seja, que o homem também possui. Me fale aí, você deve saber, um atributo que só Deus tem. Quem pode me falar? Autoexistente. Só Ele existe por Ele mesmo. Ele é autoexistente. Nós fomos criados. O ser humano não pode ter esse atributo. É algo só de Deus. Ele não divide com ninguém. Outro atributo que é só de Deus. Onisciência. Ou seja, Ele conhece tudo. Mas Ele conhece tudo ao mesmo tempo. E Ele conhece tudo ao mesmo tempo, sem processamento. Nós vamos falar do conhecimento de Deus, que tem um pouco a ver, mas, por exemplo, para você chegar até aqui, você pensou, vou dobrar à direita, vou ir pela frente, vou ir no caminho tal, porque nós pensamos por processos. É como no computador, né? O computador tem os processos ali, e vai executando. Deus não precisa da equação 2 mais 2 igual a 4 para Ele saber o resultado. Ele já sabe antes de processar. A mente de Deus não é igual à nossa. Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Por exemplo, Ele conhece exatamente quantos fios de cabelo tem na cabeça do Luiz, né? E quantos fios de cabelo tem na cabeça do Takuma Sato, que está lá no Japão. E Ele sabe o que o Luiz está pensando nesse momento, e o Takuma Sato está pensando nesse momento lá no Japão. Ao mesmo tempo. Os pensamentos mais profundos. Ele conhece. Então, a onisciência é o conhecimento absoluto de Deus sobre todas as coisas. Conhecimento de Deus é um atributo já comunicável, ou seja, Deus transmitiu isso a nós. Você pode conhecer, mas enquanto o seu conhecimento é gradual, o conhecimento de Deus já é completo. Nada acrescenta ao conhecimento de Deus. O homem sempre descobre alguma coisa, e fala assim, olha só, agora descobrimos uma nova receita para a cura de tal doença. Deus, nada acrescenta a Deus. Então, todas as combinações de todos os elementos da natureza, Deus já conhece. Ele é onisciente e o seu conhecimento é total e é completo. Outro atributo aí, incomunicável, que só Deus tem.
Agora, falando vários, vamos começar pelo imutável, vamos lá. Imutável, Deus não muda. Deus não muda em seu ser, Deus não muda em seu poder, Deus não muda na sua glória, nada acrescenta a Deus. Se os meus louvores, se os meus cânticos pudessem acrescentar alguma coisa a Deus, ele deixaria de ser Deus, ou ele deixaria de ser imutável. Então, é por isso, nada que nós possamos fazer aqui acrescenta alguma coisa a Deus. Nós apenas reconhecemos e promovemos entre os homens a glória de Deus. Mas nada acrescenta, porque ele já é pleno. Então, ele é imutável em seu ser. Ele não pode ser maior ou ser menor, não pode diminuir o seu tamanho, que ele é imenso. Outro atributo de Deus é a infinitude de Deus, é a imensidão. Qual é o tamanho de Deus? Essa é a pergunta de criança, né? Qual que é o tamanho de Deus? É do infinito ao infinito. Então, não dá para colocar Deus numa caixa e dizer assim, olha, descobri, está aqui, olha, consegui prendê-lo. Deus é imenso, ele é transcendente, ao mesmo tempo que ele está em cada parte, que aí é onipresente, ele é imenso, ele enche todo o universo, e o universo não cabe a Deus, porque ele é muito maior do que todo o universo. E esse é o atributo da imensidão. É por isso que é impossível que o homem conheça a respeito de Deus se ele mesmo não se revelasse. O homem só conhece aquilo que Deus se dá a conhecer. Ele não é capaz de sondar, de investigar, de buscar por ele mesmo, a menos que o próprio Deus tenha feito isso, se revele. É um Deus que se revela. Outro atributo aí de Deus, que só Deus tem, onipotente. Ele é todo-poderoso. Isso significa que tudo depende dele, é a onipotência. Ele não pode deixar de ser todo-poderoso. Quando a gente pensa em Jesus, Jesus é 100% Deus, e a natureza divina foi acrescentada uma natureza humana. E aqui, enquanto viveu, ele ele andou como homem mesmo. Então, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, no sentido de não utilizar dos privilégios que ele tinha, que ele poderia utilizar, de todos os privilégios. Jesus andou aqui, Jesus chorou, Jesus teve todas as emoções humanas, as alegrias humanas, as tentações humanas, mas não pecou, andou entre nós, morreu por nós, nos substituiu, mas ele continuou sendo 100% Deus, onisciente, onipotente, onipresente, mas com duas naturezas agora, eternamente, quer dizer, para sempre. Mais algum atributo aí que só Deus tem? Eterno. Esse é interessante nós falarmos, porque o homem, no sentido que Deus não é eterno. Porque o que é eterno? É o que não tem princípio nem fim. Então, nesse sentido, só Deus é eterno, porque só Deus não tem princípio nem fim. É claro que o homem com Deus viverá para sempre, enquanto a morte eterna não é uma aniquilação, mas é um castigo e a presença eterna ou infindável da ira de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, o destino final do ser humano ou é a comunhão interminável com Deus, que é o céu, depois novos céus e nova terra, ou é a presença interminável da ira de Deus. O homem sempre lidará com Deus, mesmo depois de morto. Não, mas agora morri, Deus vai mandar para o inferno, depois aniquila, acabou. Não acabou, não. O inferno, a condenação, é a presença infindável da ira de Deus. E o céu, o novo céu e nova terra, depois, é a
comunhão interminável com Deus. Jamais perderemos a comunhão. O que o pecado faz conosco hoje, não fará mais. Jamais perderemos a comunhão uns com os outros. Jamais perderemos a comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, e é isso que nos aguarda, né? Estar em comunhão com Deus. Alguns atributos comunicáveis, né? Nós falamos de vários incomunicáveis, e esse é um estudo que a gente poderia ficar assim muito tempo, né? Porque cada atributo tem muita coisa para a gente falar. Então, nós vamos falar apenas de alguns hoje, passar mais por alto sobre esses atributos. Uma próxima oportunidade, nós podemos ter uma série de estudos nos atributos de Deus. Vamos falar dos atributos intelectuais, conhecimento. Nós falamos um pouquinho. Conhecimento de Deus é aquela perfeição divina por meio da qual Ele, em uma maneira completamente singular, conhece-se a si mesmo e a todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. Então, até pensar nessa definição, né? Ele conhece a si mesmo. Deus é o que nós falamos? Imenso. Né? Então, Ele conhece a si mesmo. Ele conhece até o que é infinito, né? E a todas as coisas, porque conhecer o que é finito, para Deus seria fácil, mas conhecer a si mesmo, nem nós nos conhecemos, né? Nós podemos saber alguma coisa, mas há muito que nós precisamos saber e conhecer. Deus conhece a si mesmo e a todas as coisas em ato simples, ou seja, Ele não precisa pensar para saber, Ele já sabe. Ele não precisa raciocinar para ter uma ideia da solução. Ele já tem. Então, esse é o conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus é aquele atributo por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis com os melhores meios possíveis. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória, sem erro, zero chance de erro. Tudo de acordo com a sua imensa sabedoria. Talvez nós tenhamos conhecimento de muitas coisas, mas falta sabedoria para aplicar, né? Às vezes você tem conhecimento, faz um curso e adquire muito conhecimento, mas na hora de colocar aquilo em prática, como é que eu uso isso aqui, né, que eu aprendi? Deus não tem essa dificuldade, porque Ele é totalmente sábio. Então, Ele sabe aplicar todo o seu conhecimento, diferente de nós. Então, que bênção ter um Deus que não apenas conhece todas as coisas, mas Ele aplica todas as coisas da melhor forma possível. E é por isso que, como o Estênio Márcios cantou aqui, né, Deus é como o tapeceiro. Acho que ele cantou tapeceiro, né? Foi a última, tapeceiro. Quando você vê um tapete do avesso, você fala assim, ué, mas parece que não... Né? O que vai dar nisso aqui? Mas quando você vê o tapete pronto, né, é outra coisa. Então, assim é o nosso Deus. Ele vai tecendo, né, nós sabemos que Ele já teceu, né, já tem tudo pronto, e um dia nós vamos olhar para trás e falar assim, Deus tinha um plano para tudo isso. Ele é sábio, por isso Ele aplica tudo da melhor forma possível do que Ele tem. Outro atributo de Deus comunicável é a veracidade de Deus. Significa que Deus é fiel e verdadeiro em seu ser, em todas as suas obras, palavras, pactos, promessas e ameaças. Veracidade é a mesma coisa que dizer Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Então, se Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Porque se Ele não cumpre o que Ele promete, Ele deixa de ser verdade, fiel. Ele é fiel nas suas promessas, ou seja, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel nos seus pactos. O pacto que Ele firmou, Ele não volta atrás. Por isso, sempre nós vemos na Bíblia, é sempre o homem que viola
a sua parte no pacto, nunca Deus, né? Deus só aplica a maldição do pacto. E o próprio Deus ajuda o homem, né, com um novo pacto, um pacto da graça firmado por aquele que não poderia violar mais o pacto. Então nós temos um Deus que é fiel nas suas alianças, é verdadeiro, ele é fiel nas suas promessas, mas algo importante aqui, ele também é fiel nas suas ameaças. Essa parte a gente não fala muito, né? Todo mundo gosta de falar, Deus é fiel. Até todo carro, a pessoa gosta de estampar, Deus é fiel. Ele é fiel em tudo, até nas suas ameaças. Ele disse para o povo de Israel, se vocês fizerem isso, eu vou me virar contra vocês. Eu vou mandar o castigo sobre vocês. Eu vou mandar uma nação sobre vocês. Então, quem é que mandou a Babilônia, a Síria? Foi o próprio Deus. Atributos morais de Deus. Também falando dos atributos comunicáveis. A bondade de Deus. Falei recentemente sobre isso, né? Por exemplo, uma pergunta. Deus é bom para com os animais? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Deus é bom para com os ímpios? Deus é bom para com Satanás e os anjos caídos? Então vamos definir o que é a bondade de Deus. É a disposição favorável de Deus para com todas as suas criaturas. Essa é a bondade de Deus. Então todos, sem exceção, são alvos da bondade de Deus. A chuva que nós oramos agradecendo a Deus, né? A chuva é bondade de Deus. Ímpios, justos, recebem a chuva. A saúde, poder viver essa vida. Muitos vivem e viram as costas para Deus a vida inteira e são galardoados, né, nesta vida, têm muitas coisas nessa vida, recebem muitas bênçãos nessa vida, né, prosperam, têm coisas boas, até melhor do que os crentes. E os crentes, às vezes, para ter um negócio como crente é difícil manter e é muitas coisas, e os ímpios fazem tudo errado e dá certo. Não acontece assim às vezes? Mas, meus irmãos, essa bondade de Deus para com todos, né, terá um fim. Porque o amor de Deus é para com os seus eleitos. Então, um dia, essa misericórdia que repousa temporariamente sobre muitos vai se acabar. Então, eles não terão mais essas bênçãos que eles têm. Então, o único céu que um ímpio pode ter é aqui. O único céu é temporário. É tudo que ele pode desfrutar nesse curto período de tempo. E os crentes, mesmo que os crentes sejam afligidos, perseguidos, morram à espada, não consigam nada na vida, mesmo que não tenham desfrutado bênçãos como gostariam aqui, terão um reinado na glória, né? Então, o que enche o nosso coração de esperança é exatamente isso. O caos que nós vemos se tornará em perfeita ordem, né? Nós temos um Deus que é justo, Ele é bondoso. Um dos atributos de Deus é o amor, né? Quais são os alvos do amor de Deus? Tem o amor com relação a Ele mesmo, né? Deus ama a si mesmo, e o amor com relação ao seu povo. E Deus não tem amor não correspondido. Diferente, às vezes, um jovem, né? Queria casar com a fulana, mas a fulana nem olha para mim, né? Ai, puxa vida, né? E muitos jovens, às vezes, se apaixonam, né? Não, queria casar com a fulana, mas a fulana não tem jeito. Deus não é assim. Todo o amor de Deus é correspondido, né? Deus não fica falando, como eu queria que eles se voltassem para mim. Pena que isso não acontece. Deus não é frustrado.
Então, os alvos do amor de Deus são encontrados, são chamados, são eficazmente chamados, são regenerados, são convertidos, são justificados, são santificados, são adotados, são glorificados, né? Então, veja que bênção é ser alvo desse amor, dessa graça especial de Deus. A graça comum, todos são alvos, né? Mas a graça especial, apenas esses que são alvos do amor de Deus. Eu poderia até perguntar, né? Jesus morreu para, letra A, todas as pessoas do mundo. Jesus morreu por algumas pessoas do mundo, letra B, ou Jesus morreu por nenhuma pessoa no mundo? O que vocês acham? Qual que está certo aí nessa questão? Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo, o que aconteceria? Todos seriam salvos, sem exceção, até Judas Iscariotes, né? Que era o filho da perdição. Mas a gente sabe que não é bem assim. A Bíblia já diz que não é bem assim. Então, a letra A está fora. Letra C, Jesus morreu por ninguém. Então, ninguém está salvo, porque ninguém pode fazer uma boa obra, e boa obra não apaga pecado. Ah, não, eu vou fazer aqui uma missa de 7º dia, não adianta nada. Mesma coisa se um assassino chegar lá diante do tribunal, né? Aí o juiz fala assim, eu vi aqui que você matou 5 pessoas, é verdade? Aí ele fala assim, é verdade, mas eu tenho um Instituto fulano de tal, que ajuda 500 crianças na África. Aí o juiz vai falar assim, não sabia disso. Já que é assim, as suas boas obras vão apagar os seus assassinatos, não é assim? Não existe isso, né? Então, boa obra não apaga pecado, e a nossa obra nem é boa. A nossa obra já é misturada com pecado, não consegue agradar a Deus sem a fé, então é impossível que uma obra apague um pecado, né? Então, essa ideia de que eu posso chegar lá fazendo boas obras, né? Eu posso me salvar fazendo por onde, ou aquele versículo que nós citamos, né, de Heresias, faça a tua parte que eu te ajudarei, isso aí é balela, isso aí não pode, não consegue resolver nada. Os espíritas pensam assim, eles pensam que eles podem se salvar, por isso que eles vieram numa nova vida, um karma. Eles estão pagando aqui pelo que fizeram na vida anterior. Aí, quando nasce alguém deficiente, eles falam assim, está vendo? Porque na vida anterior, ou se nasce alguém com alguma tendência homoafetiva, eles falam assim, não, porque o fulano é assim, porque na vida anterior ele era Cleópatra. E é engraçado que o pessoal sempre que faz essa regressão, esse tipo de coisa, é sempre um personagem conhecido, né? Eu era Cleópatra na vida passada, eu era não sei quem, né? Ninguém fala, não, eu era faxineiro. Ninguém é faxineiro na vida passada, né? É só um rei, é só outras coisas. Mas, infelizmente, há pessoas que creem nisso, que podem alcançar a salvação por obras, e isso é impossível. Ninguém pode alcançar salvação por obras, né? Muito bem. Amor, paciência. A definição da paciência de Deus, olha só. O poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, fazendo com que Ele próprio seja indulgente com o ímpio e que se detenha por algum tempo em castigá-lo. Quando você vê alguma coisa errada, né, acontecendo, você fala, e você pode falar de um jeito ou de outra maneira, né? Quando você vê o seu filho fazendo algo errado, você vai lá, disciplina. Agora pense numa pessoa que a vida inteira, ou o tempo todo, está vendo alguém fazer algo errado na sua frente. Pergunto, quantas vezes você já perdeu a paciência, né? Deus nunca perde a paciência, mas até um ponto. Ele tem um dia para revelar a sua ira. Então, os ímpios estão fazendo tudo o que querem, né? Tudo que querem dentro daquele limite, né, ordenado por Deus.
Mas tem gente que até fala, mas onde Deus está? Será que Deus não está vendo isso que está acontecendo? Olha o nosso país, olha e tal. Eu vim do Rio de Janeiro, e eu devo falar isso no domingo, né? Mas os últimos 5, parece, governadores ou mais foram presos. Você pensa, ter governadores presos em 20 anos, todos foram presos. Muita corrupção. A gente fica indignado, a gente fala assim, até quando? Não é? Agora, e o Deus que é santo, vendo essas coisas? Por que Deus não elimina de uma vez esse mal, essa praga? Né? A gente fica indignado com certas coisas. Assassinatos, um país que parece que nós estamos em guerra, mas não estamos em guerra, é uma guerra interna, corrupção e outras coisas. A gente fica desesperado, às vezes, com tantas coisas erradas. Por que Deus não age? Porque Deus tem um dia reservado para a sua ação. Então, nós não temos um Deus com estupim curto, né? Que de repente perde a paciência. Ah, mas agora eu vou. Né? Então, ele não perde a paciência porque o dia da ira está reservado na história. Então, ele não vai perder a paciência. O dia está chegando. Ele tem vasos de ira preparados para a perdição. Então, essa é a paciência de Deus. É a não aplicação da pena por enquanto. Deus é muito paciente. E Deus é paciente conosco. Deus é paciente para com seus filhos. Porque quantas vezes nós somos orientados na palavra e nós pecamos, e nós somos orientados de novo, nós pecamos, e Deus é muito paciente. Mas a diferença nossa para os ímpios é que a ira foi lançada sobre Cristo. Nós recebemos a punição substitutivamente. Os ímpios recebem a punição pessoalmente. Então Deus é muito paciente com o seu povo. E ainda tem o sangue de Jesus cobrindo, né, nos cobrindo. E os ímpios, Deus também é muito paciente, mas um dia essa paciência vai chegar ao fim, porque chegará o dia da ira, é o dia do castigo, é o dia da condenação. Isso, boa pergunta. A bondade de Deus, só do fato do ímpio continuar existindo, receber chuva, sol, respiração, isso é bondade. Né? Vida, é bondade. Satanás também, mesmo derrotado, ainda esperneia o quanto pode, né? Mesmo amarrado, ainda faz dos seus. A paciência de Deus é o quê? É Deus não executar a sua justiça imediatamente. É quando você vê uma criança fazendo algo, você fala assim, ó, lá em casa nós vamos conversar. Né? Você está na casa de um amigo e tal, e a criança começa a fazer arte, você vê que é desobediência, aí você fala assim, lá em casa nós vamos conversar. Então é como se Deus dissesse, ó, tá bom, aguarda que está chegando. Então, não vão ficar impunes, nada vai ficar impune. Deus só falou assim, não está na hora, não tá, a hora que for, vocês vão ver. Essa é a paciência de Deus. Né? Porque se fosse eu ou você, a gente já teria perdido a paciência. Imagina Jesus lá na cruz, as pessoas zombando dele. Você não podia falar assim, ó, quer saber? Ó, acabou, morre todo mundo. Ele, coberto de razão, podia matar todo mundo ali, ó, desapareçam. Que a legião de anjos acaba com tudo. Por que ele não fez? Porque ele foi submisso, ele foi paciente. E ele sabia que só ele poderia fazer aquilo, ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que morrer por nós. Né? Então, a paciência de Deus é exatamente isso, é a não aplicação da justiça
no nosso tempo, na hora certa, no tempo de Deus, no dia reservado pelo Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Romanos 9 fala sobre isso, né? Vamos dar uma olhada lá? Outro dia surgiu no grupo, alguém perguntou, eu queria que o senhor esclarecesse. Aquele texto, o senhor está falando sobre o amor que é para os eleitos de Deus. E aquele texto, o jovem rico, fala que Jesus o amou. Eu queria saber no grego, o que está lá traduzido como amor. Mais, ele olhou para ele com carinho, né? Ele olhou para ele com um certo pesar, né? Mas é um lamento, é quando você tem uma dó, né? É nesse sentido. Ele olhou para ele assim, mas não era um alvo da graça especial, né? Porque ele não amava a Deus, né, acima de todas as coisas. Uhum. Exato. É uma compaixão, Quando você vê uma pessoa, né, menos favorecida, você olha nesse sentido de compaixão mesmo. Romanos 9, estamos falando, né? Romanos 9. Olha só, a partir do 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, veja, o nosso Deus muito paciente. Ele tem um dia para castigar, e esse dia vai chegar. Porque nenhum dos compromissos que Deus marca, ele desmarca. Senão ele não seria imutável, ele não seria fiel. Ele prometeu, ele vai cumprir. Né? Então, veja como os atributos estão conectados. Né? Uma coisa depende de outra. Se Deus não fosse uma coisa, não seria outra. Então, está tudo junto. A revelação é maravilhosa. Só Deus é assim. Nenhuma outra religião tem um Deus como o nosso. Porque todos os deuses, por exemplo, os deuses do Olimpo, né, são homens que podem até deixar a sua divindade, né, alguns, se não forem adorados, se não forem lembrados, perdem o seu poder. Né? Então, quando a gente olha para a história dos deuses pagãos e o Deus verdadeiro, é completamente diferente. Não é um Deus produzido. Os deuses pagãos são deuses produzidos. São imagens de escultura. São pessoas que pensam, não, vamos fazer uma pessoa aqui que é o Deus disso, o Deus daquilo. O nosso Deus não. Ele se revela, eu sou o que sou. Só pela revelação dele mesmo. Até aqui, alguma pergunta, irmãos? Sim. Exato. E o único Deus triuno é revelado. Né? Você pode procurar em qualquer literatura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só o nosso Deus. Né? Então, nada é semelhante ao nosso Deus. O resto é criação da mente humana. Né? Então, falamos da
paciência. Misericórdia. Podemos definir misericórdia como a bondade de Deus ou amor de Deus para com os que se encontram em miséria e angústia espirituais, sem levar em conta o fato de que eles merecem. Então, misericórdia de Deus é a não imposição da pena sobre o pecador. Quanto justiça, nós vamos ver o que é. Deus precisa responder na misericórdia, não. Ele tem misericórdia de quem quer. É a não aplicação da pena. Eu até contei aqui uma vez uma historinha, sobre misericórdia, justiça e graça. Vocês vão se lembrar que eu falei de um menino que estava fazendo arte, aí tinha um vaso na sala assim, da casa, e ele estava com uma bola, e o pai falou para ele assim: olha, menino, presta bem atenção, se você quebrar esse vaso, você vai ganhar 10 palmadas. Aí o pai saiu da sala. De repente, escuta um barulho, volta na sala, está o vaso todo quebrado. Aí o pai chama o menino lá no quarto e dá 5 palmadas. Aí depois pega o menino, agora vamos dar um passeio. Vai com o menino até na sorveteria e toma um sorvete. Aí o menino, sem entender, pai, o que aconteceu? Aí ele disse o seguinte: justiça era você ter tomado 10 palmadas como eu te prometi. Como você tomou 5, eu fui misericordioso. E o sorvete? O sorvete é a graça. Então, nós recebemos da parte de Deus misericórdia e graça. Muita gente diz assim: ah, Deus, seja justo comigo. Tem misericórdia, né? Seja justo comigo, então toma o inferno, é isso que você merece. O que você merece? Justiça. Então, ele é misericordioso, ele não aplicou sobre nós a pena não recaiu sobre nós. E ele é misericordioso para com os ímpios temporariamente. Então, por que os ímpios já não são condenados, são destruídos? Porque é uma misericórdia temporária. E a misericórdia sobre nós é permanente. Porque enquanto eles vão receber a condenação pessoalmente, como nós falamos, nós recebemos na pessoa de outro alguém, Jesus Cristo. Então, esse é mais um atributo de Deus, a misericórdia. Graça, o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de benefícios espirituais e eternos às criaturas culpadas e indignas. Então, esse é um atributo que a gente só pode entender se entendermos o pecado. Só existe graça sobre as criaturas indignas. Não pode haver graça sem pecado. E aí, quando a gente pensa no plano de Deus, o pecado é necessário para conhecermos a graça. Então, na graça, Deus é mais ainda glorificado do que na criação. Na redenção, Deus é ainda mais glorificado que na criação. Na criação, ele já é glorificado. Agora, o homem peca e Deus revela a sua graça. Ele é ainda mais louvado e mais glorificado. É por isso que nós vamos lembrar dessas coisas no céu. Eu vou chegar lá e falar assim: não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, o que é graça? Mas você chega no céu e fala assim: quem eu era, o que eu fiz e como Deus foi gracioso. A sua gratidão será infindável. Então, é por isso. Esse é mais um argumento para dizer, nós vamos lembrar, sim, e a graça de Deus sobre nós vai ser alvo de muitos louvores, vamos cantar muitos louvores sobre a graça do nosso Deus. Santidade é aquela perfeição divina em virtude da qual Deus eternamente quer e mantém sua excelência moral, aborrecendo o pecado e exigindo pureza de suas criaturas morais. Então, Deus é totalmente santo, completamente separado das suas criaturas. O pecado jamais entra em contato com Deus. E é por isso que, quando há o pecado,
Deus não pode deixar de punir, diferente de nós. Muitas vezes, um filho faz algo errado e a gente passa a mão na cabeça. Ah, não, mas vamos deixar, né? Ele fez isso, mas não queria, e isso pode gerar um problema futuro, né? Deus não pode deixar de punir, porque a sua santidade aciona a justiça. Ele precisa executar a justiça, senão ele não seria Deus, né? E aí a justiça, nós temos, podemos falar de justiça absoluta, que é aquela retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. E a relativa, ele se mantém contra toda violação de sua santidade e deixa manifesto em todos os sentidos que ele é santo. A justiça pode ser remunerativa ou retributiva. Remunerativa, no caso de conceder bênçãos condicionais, mas não meritórias, e concedidas apenas por conta da condescendência de Deus no seu pacto. Então, vamos pensar em justiça remunerativa. Deus quer abençoar o seu povo. E algumas bênçãos, não por mérito, não em relação que, não, eu fiz e eu quero, como na teologia da prosperidade. Ele resolveu, ele é tão gracioso que ele ainda resolveu conceder bênçãos a nós, pela obediência. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus, né? E não é obrigado a dar bênção a ninguém, mas ele ainda resolve abençoar. Então, o povo de Deus foi muito abençoado quando obedeceu muitas vezes. E a justiça retributiva é dar a punição aos violadores da sua lei. Aqui entra a ira de Deus, né? Então, a ira de Deus é a manifestação da sua justiça. Deus não pode deixar de se irar. Deus é injusto por aplicar a sua ira? Não. Na verdade, ele é justo. Se ele deixasse de aplicar a sua ira, ele não seria santo. Então, a aplicação da ira é necessária ao ser de Deus. Se ele não aplicar a sua ira, ele deixa de ser Deus. Ele precisa executar a sua ira. Algum conflito entre o amor e a ira de Deus? Nenhum, né? Porque o amor de Deus, ele não é obrigado a manifestar amor a ninguém. Ele manifesta por causa da sua graça. E a ira? Ele é obrigado a manifestar a sua ira por causa da sua santidade. Senão ele deixaria de ser quem ele é. O amor, a misericórdia é bênção. Ele dá a quem ele quer. A ira é necessária. Ele precisa executar a sua ira, porque senão ele deixa de ser quem ele é. Alguma dúvida até agora, irmãos? Falamos de vários atributos, né? Isso daria para a gente ficar um tempo, assim, meses, né, nesses estudos. Eu recomendo o livro do pastor Eber, O Ser de Deus e os Seus Atributos. Então, vamos daqui um tempo, a gente pega o livro, estuda, que tem muita coisa para a gente aprender, mas hoje foi só por cima, né? Hoje nós fizemos uma viagem de helicóptero só por cima. Está me remoendo na cabeça aqui o exemplo do senhor do sorvete. Eu aprendi e tenho ensinado que a manifestação da justiça, do amor, da graça de Deus sobre a mesma pessoa ao mesmo tempo é impossível. Porque, por exemplo, Jesus, ele recebeu a justiça de Deus e não o amor de Deus. E para que nós recebêssemos a graça ou o amor, ele recebeu a justiça. Então, eu aprendi e tenho ensinado na escola dominical que a aplicação da justiça de Deus e o atitude de graça ou misericórdia na mesma pessoa ao mesmo tempo é impossível. Isso. O exemplo da criança do sorvete que... que eu contei, ele não recebeu as 10, né? Ele recebeu só 5. Mas quando Deus promete uma coisa, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Exato. O Adão, ele disse, no dia que dela comer, certamente morrerás. Ele não passou a mão na cabeça dele, não mudou. Ou seja, a justiça dele, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir ipsilíteres. Isso. Então, por isso eu
Uhum. E nós recebemos a justiça substitutivamente, né? Porque, de fato, uma pessoa não pode receber a justiça ou a misericórdia, porque ou ele é removido da aplicação da justiça, ou então ele recebe a misericórdia. Cristo recebeu a justiça e eu recebo a graça dele. Exato, exato. Então, é bom a gente ter sempre essas definições. Ó. Justiça é dar o que é devido. Né? Então, você recebeu o que você merece. Misericórdia é a não aplicação da pena. E a graça é o favor imerecido. Né? Então, é bom a gente ter mesmo em mente, muito bom, muito bem lembrado. Uhum. É muito bom. Uhum. É muito bom. Uhum. É. E ele jamais deixa de ser justo, porque tem gente que fala assim, mas Deus ele é injusto porque ele salva uns, ou salva. Não, isso é justiça, né? Justiça. E misericórdia, ele não é obrigado a manifestar misericórdia. A justiça ele é obrigado a manifestar por causa da sua santidade. Já a misericórdia não. Ele é misericordioso com quem ele quer, né? Justo com todos. Né? Em que sentido? Uns recebem a justiça pessoalmente e outros recebem a justiça substitutivamente. Né? É isso aí. Mas nós somos alvos, o Joel lembrou aqui, da misericórdia. Né? Porque se fosse da pena, aí a gente não teria, né, nada da graça sobre nós. Mais alguma dúvida, irmãos, sobre essa questão? Sim. É isso, a justiça e a santidade caminham juntos. Né? Porque se ele não executar a justiça, ele não é santo. Né? A mesma coisa. A história da não disciplina. Né? Eu vejo meu filho só me desobedecendo. Aí eu não disciplino. Eu estou deixando de ser santo. Né? Então, Deus não pode deixar de punir, porque Ele é santo. Né? E Ele é justo. Então, Ele tem que aplicar a pena. Então, por que nós não recebemos da justiça? Porque nós recebemos a misericórdia. Né? Graças a Deus. Senão, nós não estaríamos aqui para contar essa história. Né? Ok, irmãos? Então, esse foi só um estudo rápido, né? Por exemplo, nós falamos sobre fidelidade. Deus é fiel, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é santo. A ira de Deus, né? Esse também é um dos atributos não estudados, né? A ira de Deus. E a ira de Deus é santa, como nós vimos, e é justa. Então, precisamos falar da ira de Deus. No evangelismo, precisamos falar da justiça de Deus. É por isso que esse evangelismo que prega, abraço grátis. Né? Não, aqui, aí a gente dá um abraço e a pessoa se converte. Não, a gente não vai converter ninguém se não falar a verdade. Então, se eu falar que está tudo bem com uma pessoa que está indo para o inferno, vai falar assim, está tudo bem mesmo. Então, nós precisamos falar da justiça, né, da ira, para falar da graça. Então, esse evangelho só de amor, né, Jesus te ama, você vai falar assim, tem mais que obrigação, que eu pago meus impostos, sou uma pessoa boa, eu tenho feito boas obras, tem gente que acha, né? Por que não me amaria? Todo mundo gosta de mim? Mas não é bem assim.
Então é necessário nós falarmos sobre a ira de Deus. Por que existe a ira de Deus? Por que existe a justiça de Deus? Por que nós não entramos no céu automaticamente? Uma vez fui evangelizar um senhor, dono de uma padaria, estava conversando com ele e tal, aí eu falei com ele, e o senhor daqui a 100 anos vai estar onde? Ele falou assim, eu vou estar com 140 e tantos. Eu falei assim, um dia... Aí eu falei, vamos chegar onde eu quero chegar. Um dia você vai morrer, né? Um dia eu vou morrer. Então tá. E chegando lá na porta do céu, o que você vai falar para entrar? Eu vou falar que eu fiz boas obras, eu pratiquei, ajudei o próximo, eu sempre dou água para os pobres que passam aqui pedindo, eu dou pão para o necessitado. Então, isso aí é suficiente. Assim, ninguém entra no céu pelas suas obras, porque nós somos pecadores. O senhor já mentiu alguma vez? Mas quem nunca mentiu? E o que a Bíblia fala do mentiroso? Quebrou o 9º mandamento. Você já teve algum pensamento impuro e tal, com relação a uma mulher e tal? Já cobiçou? Quem nunca cobiçou? Então a Bíblia diz que você é um adúltero de coração. Você já usou o nome de Deus em vão? No trânsito, alguma coisa? Já, né? Me deram uma fechada, eu falei. Então você é um violador do nome de Deus, você é um adúltero de coração e você é um mentiroso. Como é que você vai entrar no céu? Mas então ninguém vai entrar. Eu falei, não, só pode entrar por um meio, através de Jesus Cristo. É Ele que perdoa os nossos pecados. Só quem crê nele recebe o perdão, recebe a misericórdia e não a justiça, pelo que nós merecemos. A justiça é substituta na pessoa de Jesus. Então, para nós pensarmos sobre isso, nós recebemos a graça, nós recebemos a misericórdia, só estamos aqui por conta disso. Precisamos sempre lembrar que Deus maravilhoso isso nós temos. Isso tudo, uma pergunta do breve catecismo. A gente poderia pegar os textos, eu vou dar essa tarefa para vocês, peguem aí os textos de referência e confiram na Bíblia. Deus é eterno, imutável, seu ser, poder e glória, imenso, está tudo aí, o resumo dos atributos de Deus. Leia essas referências em casa e você vai confirmar o estudo que nós tivemos. Em breve nós podemos falar dos atributos de Deus com mais tempo, destacar cada um deles. Vai ser um período bom. Eu acho uma coisa interessante, o senhor falou aí, a definição de ser fiel é de ser veraz, de ser verdadeiro. Tanto é que os mais antigos lembram do hino 33, que antigamente o estrofe dizia, os estribilhos diziam, tu és fiel a mim. E hoje em dia, tu és fiel assim. Exato. Ou seja, ele é fiel à palavra dele. É verdade. A fidelidade dele está relacionada a ser verdadeiro, ser veraz naquilo que ele prometeu. O presbítero Joel está lembrando isso, Deus é verdadeiro a si mesmo. E o hino 32, tu és fiel, fala exatamente isso, Fiel assim. Porque antigamente era fiel a mim, foi mudado. O cantor cristão, inário evangélico, ainda está assim, mas no nosso novo cântico já foi mudado. Deus não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra. É isso aí, muito bom. Boa, presbítero Jorge. E essas coisas acontecem, é culpa do homem, Todo pecado é culpa do homem. Deus continua sendo bom para com todos, mas por que isso acontece? É o pecado. Por que guerras acontecem? O pecado.
né? Então, em decorrência do pecado, essas coisas estão acontecendo, né? Fome no mundo. Você tem pessoas lá na Índia que endeusam as vacas, né? E a vaca pode entrar dentro de casa, fazer a necessidade dela ali, e isso é uma bênção, né? Por que não mata e não come e mata a fome? Porque é sagrado, né? Então, quando a gente vê coisas como essa, olha só a cabeça do ser humano. São os homens que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homens, animais, répteis, né? Então, é por isso que acontece essas coisas, por conta de pessoas que não compreenderam a Deus, né? Estão longe de Deus. Ou seja, mais uma vez entra aí o pecado, né? A culpa recai sobre o homem, sobre essas coisas. Isso aí aconteceu, Nicodemos tem um livro chamado Teologia Relacional, e ele fala sobre isso. É enfatizar um atributo de Deus em detrimento dos outros atributos. Uhum. Ou seja, enfatiza o amor, mas esquece da justiça de Deus. E quando faz isso, se Deus era amor, por que ele sabia que então ele não tem conhecimento, ele não é onisciente, porque ele não tinha o conhecimento do tsunami, então por que Uhum. ou seja, é enfatizar um atributo em detrimento dos outros atributos. E está tudo conectado. Então, quando a gente estuda, né, e olha assim esse panorama, uma coisa puxa a outra. Ou seja, ele é imutável, ele é verdadeiro. Se ele é imutável, ele não pode deixar de ser verdadeiro. Se ele é todo-poderoso, não pode. Se ele é eterno, então está tudo bem conectado. Isso pela revelação de Deus na sua palavra. Então, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, por essa bênção. Semana que vem nós vamos estudar sobre a Trindade. É um tema também muito importante, um tema essencial, uma coluna da nossa fé, né? Não é protestante quem não crê na Trindade, né? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir nosso irmão Felipe, faça essa oração. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Próximo domingo, 9 horas da manhã, estaremos juntos para mais uma escola dominical. Deus abençoe.